Igor, boa noite. Parabéns pela vitória. CSA na fase semifinal precisava até de um placar maior. Mas como é que você define essa vitória por 1-0 nesse primeiro jogo em casa? Boa noite. Primeiro que a gente queria ter uma vantagem, né? Esse era o nosso objetivo. É lógico que jogando em casa, o torcedor, todo mundo espera que a vantagem seja maior. Mas por falta de entrosamento, às vezes por muita ansiedade, porque todos que entraram dentro do campo, eles anseiam ter uma oportunidade no time principal. E aí, às vezes, vai tomando decisões um pouco mais aceleradas, fora do ponto, e vão perdendo a confiança dentro do jogo. O adversário veio também para dificultar, até porque também eles têm essa possibilidade também de alcançar a próxima fase, então eles não abriram mão do jogo. Nós tivemos dificuldade nas tomadas de decisões, principalmente no último terço. Jefferson, né, o goleiro, fez uma excelente partida, né? Apesar das nossas dificuldades, um pouco de entrosamento, ele fez 3 defesas cruciais, defesas dificílimas, que também atrapalhou essa condição de ter mais gols em vantagem, né? Mas foi bom por quê? Porque nós colocamos alguns atletas que a gente já visualizava dentro da base, principalmente que poderia daqui a pouco ter essa condição de permanência na equipe principal em termos de trabalho. Alguns já trabalhou conosco na preparação, né? E nós fizemos um treino só preparatório por jogo. Isso também implica, né? Por quê? Porque nós estamos nessa batida aí de competições importantes, mas eu gostei, algumas coisas importantes, outras por falta de entrosamento, é lógico que isso implica totalmente, mas o fator principal foi ter uma vantagem pensando na segunda partida. Igor, boa noite e parabéns pela vitória. Queria que você me falasse sobre a estreia do Marcão, né? Alguns já tiveram oportunidade, mas o Marcão, de fato, foi o primeiro jogo, conseguiu até ter as oportunidades de gols, mas deu assistência para o gol do Igor Bahia. O Marcão é bom jogador, né? O Marcão veio também com a nossa confiança e conhecendo ele já há algum tempo, né? É lógico que os dois que estavam jogando o principal vem muito bem, que é o Betão e o Wanderson, né? Então ele está esperando a oportunidade, como o Islan também, né? O Islan saiu até depois de nós termos ganho num jogo importante em casa de 4-1, se eu não me engano, do Sampaio. E ele tinha feito um jogo seguro, um jogo tranquilo. Mas essa condição, principalmente do Marcão, ele vai ganhando naturalmente com a sequência de jogos. Ele terminou o jogo hoje, por falta de ritmo, sentindo um pouco de cãibra, né? Você vê Danilin sentindo um pouco de cãibra, né? O Agra pediu para sair com cãibra, alguns jogadores, Robin cãibra. Então, assim, essa falta de ritmo, ela implica muito. Por quê? Se vocês repararem, a nossa identidade de jogo é um jogo muito intenso, um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, um jogo muito competitivo. E os atletas, por mais que eles estejam condicionados, mas talvez falta o ritmo do jogo. E isso também atrapalha um pouco. Mais uma vez falando, eu gostei, porque você vê alguns atletas da base, né, tendo essa oportunidade. É lógico que a gente queria oportunizar mais, mas infelizmente não deu. Mas a gente fica feliz de saber que esses meninos têm dado boa resposta. Sei que o foco é o Bahia, mas depois do Bahia tem a sequência dessa semifinal. Como se trata de semifinal, o nosso primeiro papo aqui, queria que você falasse. Vai um time bem diferente para esse jogo lá em Palmeiras, não vai? Bem provável, bem provável. Até porque o nosso jogo, para esse jogo aqui, nós jogamos na quinta-feira, 21h30, né? Nós tivemos o jogo passado da Copa do Brasil. E hoje é um domingo. Era impossível repetir a equipe que começou o jogo na quinta-feira, até pelo desgaste físico. E assim, nós temos a quarta-feira, já pensando numa sequência de quarta-feira propriamente contra o Bahia, que vai ser um jogo pesadíssimo. E depois já pensar na sequência, que é o segundo jogo da semifinal. Talvez eles conseguiriam até terminar o jogo hoje, mas com uma exposição sem necessidade. E talvez quarta-feira nosso time estaria esgotado. E depois, num jogo crucial que define uma vaga para a próxima fase, que é para uma final, nós poderíamos chegar arrastando. Então, enfim, nós tivemos esse planejamento porque nós confiamos nos atletas da base, por todo o trabalho que tem sido feito, né? O departamento da base tem feito um trabalho que tem dado respaldo até pela vaga que eles condicionaram para a gente estar dentro do campo hoje. Então, enfim, foi bom para esses meninos também ser premiado, para o trabalho da base ser premiado. E aí, já no domingo, a gente pode vir com uma equipe totalmente direta do que vem jogando. Igor, quando a gente imaginava um possível time hoje para o CSA, causava muitas dúvidas, né? Porque tem muitas possibilidades desses jogadores que buscavam minutagem.
Um deles seria o Vidal. Eu queria que você falasse sobre a situação dele. Visualizei ele aqui em campo hoje, não foi relacionado. É questão física ainda? Vidal é questão física e nos preocupa. Foi uma conversa bem franca, né? Ele teve a percepção, ele participou principalmente da relação do jogo passado, quando ele viu principalmente a nossa característica de como é um jogo muito rápido, muito veloz. Ele estava dentro dos nossos planos para iniciar o jogo hoje, para ter essa possibilidade de ganhar ritmo propriamente dentro das oportunidades. Se vocês repararem no jogo, na Copa do Brasil, antes de terminar o primeiro tempo, eu chamei o Léo, preparador físico. E a minha ideia já era para voltar com o Vidal no intervalo, para condicioná-lo dentro do jogo, sabe? Para dar ritmo para ele ter um entrosamento junto com os companheiros, né? Mas, enfim, ele não passou segurança, o atleta também não nos passou segurança, e ele pediu um tempo para que ele se condicionasse, principalmente na questão de força, porque ele precisa dessa valência para entregar aquilo que ele tem como capacidade. Então a gente resolveu dar esse tempo, essa margem para ele poder fazer o jogo com muita segurança, para a gente poder tê-lo na sequência do ano. Sensacional foi o gol do Igor Bahia, né? Gostaria que você até comentasse. E o que isso possibilita para ele, né? O ânimo, o cara que vinha de um problema de lesão, voltou, né? Mas ainda acho que acredito que com esse jogo de hoje ele ganhou todo o ânimo já para esse jogo contra o Bahia, né? Também. O Igor Bahia dispensa comentários, né? Não só pelo gol, mas pelo comprometimento dele no geral. Ele teve um probleminha muscular que atrapalhou principalmente a sequência dele. Ele é um jogador que precisa de sequência de jogos para ele poder entregar aquilo que ele tem como capacidade. Tem nos ajudado muito, né? Não só hoje, mas nas partidas anteriores. Nós estamos muito felizes, mais uma vez falando, com tudo que nós estamos vivendo com esse grupo de trabalho. Hoje nós tivemos a oportunidade de ter na relação 10 atletas formados no clube, na base, né? Então isso é importante também para nós, para o clube, para os atletas, para os ambientes deles. Todos os atletas estão de parabéns. O Igor Bahia, ele sabe, ele tem a nossa confiança, como todos os outros têm. E ele tem nos ajudado muito, o Thiago também tem nos ajudado muito, Braia tem nos ajudado muito, Cachoeira tem nos ajudado muito, a linha defensiva tem nos ajudado muito, os nossos goleiros, enfim. Nós estamos num caminho que satisfatório, num caminho com os pés no chão, num caminho com humildade e pensando sempre num passo a mais. Igor, aproveitar o momento para falar de um prêmio individual que você teve, né, na nossa rádio CBN, seu voto popular, você foi escolhido o melhor técnico do Campeonato Alagoano pelo torcedor. Como é que você visualiza esse seu primeiro momento da temporada? Claro que o título não foi conquistado, mas o reconhecimento do torcedor do CSA pelo seu bom trabalho sendo desenvolvido. Eu fico muito feliz, né? Sou grato a Deus pela oportunidade de estar representando um grande clube e estar sendo valorizado nessa questão por vocês, profissionais, né? Que são respeitados aqui, principalmente dentro de Alagoas. Eu fico muito feliz e dou mérito total à minha equipe de trabalho, a esses atletas que têm nos condicionado as pessoas nos avaliar dessa forma. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu estou vivendo no CSA, estou muito feliz dentro do CSA, esperançoso que nós possamos alcançar o objetivo principal do ano, que é um acesso de Série C para a Série B. É lógico que o nosso caminho ainda é árduo, mas eu sou muito grato a Deus e agradeço vocês, né, por essa confiança, e a gente vai seguindo na nossa caminhada com muita humildade. Vamos voltar ao clima do jogo. Não sei se você já trabalhou tendo 2 jogadores, os gêmeos em campo. Não sei como é que foi para você, apesar do Guilherme, que entrou depois, ele atuou pouco tempo. Mas se isso não dá para confundir, tem que ficar olhando a camisa, de repente para uma orientação. Como é que é isso para você? Isso é um fato diferente, né? É verdade. Foi a primeira vez que isso está acontecendo. Tem momentos que eu até confundo. Vou falar o nome de um e aí o cabelo é o detalhe, né? A questão da chuteira, você olha no pé é um detalhe, né? Mas os dois principalmente. O Gustavo teve um tempinho maior. Fiquei muito satisfeito de ver o Gustavo, com as ações dele. O Guilherme também. Até a gente estava comentando agora aqui, são 2 atletas promissores. O Cadu a gente já tem um tempo a mais com ele. É um jogador também que a gente aposta muito. Todos os outros, tem o Toledo, que não teve a possibilidade de entrar dentro do jogo. Né? O Agra, fiquei muito feliz, né? Porque você vê família dentro do estádio hoje, ficando feliz, vendo. É um sonho, né, para o atleta, é um sonho para a família. Não só ele, como todos os outros. É lógico que a gente queria colocar mais. Talvez daqui a pouco o CSA tem condição de fazer um jogo no estadual, principalmente em casa, com mais de 6 atletas dentro do campo. Isso é importante para o clube. Talvez daqui a pouco
o CSA tem condição de fazer algum negócio com um deles. Isso também é muito importante para o clube. E a gente fica feliz por participar dessas ações, né? Por lembrar também que esse trabalho não é nosso hoje, esse trabalho tem sido feito na base, isso também é importante, né? O Cabeça tem feito um grande trabalho, tem que valorizar isso, o que ele tem feito, né? Todo o departamento, juntamente com a sua comissão técnica. E, enfim, a gente está muito feliz, tomara a Deus que o CSA continue nessa caminhada, né? Para que as coisas aconteçam não só hoje, mas que continue acontecendo de forma bem sólida. Igor, agora falando do jogo da quarta-feira, você vai iniciar agora a sua preparação para o duelo. Existe uma expectativa do Bahia vir titular ou vir alternativo? Influencia em algo na preparação sua com os jogadores em termos de estratégia de jogo? O Bahia passou por uma decisão de campeonato, né? Inclusive estava vencendo agora o confronto. Muda um pouco ou não influencia? O que vier vai ter que se adaptar à sua estratégia? Primeiro, o seguinte... O Bahia, independente de quem veste a camisa que vai vir pisar aqui no campo, no Rei Pelé e nos enfrentar, é uma excelente equipe. É lógico que algumas características ela vai mudar dentro do jogo, né? Você pede um momento de um atleta ou outro que está no elenco lá hoje do Bahia, que está vivendo um excelente momento, e outros estão ansiando por uma oportunidade. Nós vamos ter dificuldade e a dificuldade vai ser grande. Mais uma vez, eu sei que o nosso torcedor também ele vai vir com grande volume dentro do estádio. E quando ele vem... A nossa conexão, nós já sinalizamos que ela é muito forte. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós podemos nos apresentarmos dentro do jogo. É lógico que a gente vai estudar, é lógico que a gente vai imaginar de que forma também o Rogério possa colocar suas ideias dentro do jogo, das características dos atletas que vai estar disponível para ele, para a gente tentar neutralizar alguns pontos fortes deles e desenvolver o nosso, né? A gente sempre estuda tentando colocar dificuldade dentro do jogo, o jogo de construção do adversário, mas o que mais nos importa é o nosso jogo, é aquilo que nós podemos ser como equipe, é aquilo que nós podemos desenvolver na parte de organização ofensiva. Então, é um jogo importantíssimo para nós, tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser um grande espetáculo e esperançoso de fazermos um grande jogo. O Bahia vem motivado, né? Vem de uma vitória hoje, diante do Vitória, do primeiro jogo da final. Mas o CSA tem jogado um futebol belíssimo, elogiado. Quer dizer, o Bahia, de certa forma... O técnico, né, jogadores, todo mundo, de certa forma, tem uma preocupação pelo que é o CSA no momento atual. Você não acha? O futebol ele é muito respeitoso, né? Uma das nossas falas, principalmente inicialmente falando, era recuperar isso. Fazer o adversário, independente da camisa, quando viesse ao Rei Pelé, se preocupasse um pouco com o CSA. Por quê? Porque o CSA sempre foi forte em casa. Talvez perdeu isso um pouco na trajetória, mas hoje, graças a Deus, esse ano, a gente está conseguindo recuperar isso, né? Essa confiança do torcedor. Eu tenho certeza que o nosso torcedor vai vir quarta-feira para campo, esperançoso de ver o CSA fazendo um grande jogo e se aproximar da vitória. Antes a gente tinha essa dificuldade, a gente já subia para campo, já talvez sendo cobrado, numa situação de que hoje tinha que ser diferente, que hoje tinha que ser diferente. Não, hoje a gente entra para campo com a confiança do nosso torcedor de fazer um grande jogo e aproximar da gente de uma grande vitória. Igor, me fala só mais um ponto sobre o jogo de hoje. Teve uma estreia no jogo oficial, né, do Gabriel Félix, também que quer a sua oportunidade durante a temporada. O Gabriel também é um goleiro que a gente trouxe para isso, né? Hoje a gente conota de que o George não está tendo a oportunidade de ter a sequência. Se o George está tendo a sequência, daqui a pouco, se o Gabriel entrar e ter a sequência, ele também vai ser respeitado essa sequência para ele. E ele tem se mantido no nível de performance, em termos de preparação para quando ter oportunidade, muito alto. E condiciona também a puxar um pouquinho a régua do George, né? De ter essa preocupação. Dentro do CSA hoje, todos os atletas eles se sentem muito importante e imbuídos dentro do processo. Alguns vão ter a oportunidade de ter continuidade hoje, amanhã tem outro que tem continuidade. O Gabriel fez um jogo muito seguro, como a linha defensiva também fez um jogo muito seguro. Mais uma vez o Islã, um jogo seguro. Marcão, acredito que fez um grande jogo, né? Então, esse é o nosso papel, condicionar isso a eles e eles entenderem mentalmente que se sentir importante dentro desse processo, para a gente ter essa possibilidade de fazer o CSA cada vez mais forte.